Pornografia, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco sobre esse assunto. Em 2014, agorinha, né, Débora de Robertes protagonizou uma intervenção artística em frente ao quadro A Origem do Mundo, no Museu d'Orsay, em Paris. Ela exibiu a genitália nos mesmos moldes em que está retratado na tela de Colbert. A apresentação foi aplaudida pelos presentes, né? Porém lhe rendeu uma queixa por exibicionismo sexual. Aqui, se fosse no aeroporto de Salvador, já teria sido preso, conforme os alemães foram. Qual o limite para a intervenção do direito? E se o mesmo ato fosse reproduzido por um popular em plena via pública, como se veria isso? A questão é quem fez a queixa. Eu acho que a coisa mais interessante nesse caso não é de que se trata, mas quem falou, sabe? Você sabe? Não sei quem não fez sabe a quem queixa. fez a queixa, Não, isso que é interessante. Não sei quem Mas fez esse quadro tem uma longa história, né? Muito longa. Ele foi encomendado para ilustrar o banheiro de um oriental, né? Um potentado. E depois ele voltou e finalmente Lacan conseguiu comprá-lo, né? E Lacan tinha na casa de campo dele, em Guitacruz, durante muito tempo, até a sua morte, e a família, para pagar os impostos, é que pagou com o quadro, né? Então é uma tela muito interessante, muito, de um impacto assim surpreendente. Hoje o impacto já é diminuído, né? Mas teve tecido de um. Mas quem nunca viu e vê, ela realmente é. Mas eu acho que essa questão dessa exposição, nos ajuda a avançar numa distinção, né? Antes Catherine falou que tem uma coisa perversa, né? Quer dizer, se a gente não tem os critérios morais, de distinção, só critérios morais, qual é a moral que regeria? Não há mais uma moral unificada, né? E os critérios religiosos também não tem uma religião única que daria. Eu acho que tem um critério, é que quando a questão do erótico, né, que está na pornografia e está na obra de arte, quando o erótico ele é instrumentalizado, né? Então, no caso do pai que usa a filha no conto da Madame de Zweig, né? O que o texto descreve, ele escreve uma coisa perversa. Moralmente. Perversa e num estilo estetizante, atraente, aparentemente inocente, que cria um limbo, né? Que cria um limbo para o julgamento, né? Então é ali que incide, mas isso é muito difícil Mas o escrito, eu não diria que ele é pornográfico. Mas o que ele descreve é uma coisa pornográfica. Não sei se dá para fazer essa distinção. Não, eu acho que se tu lesses como ela escreve isso, ou seja, ela pega o registro da sentimentalidade, do esteticismo mais vulgar, mais apelativo para o gosto da época, né? Então é uma coisa que realmente se aproxima, se chega, se atrai, né, um leitor né, lascivo, né? É uma lascívia branqueada, né? Exatamente como esse filme Emanuelle, sabe? Aquele truque que estetiza, né, aquilo que é repreensível sem lhe acrescentar alguma coisa, não tem algo novo, né? Não tem como na origem do mundo, né, desbravar um novo caminho, né, para avançar algo que resta a pensar, né? Mas o tudo já pensado, o tudo já sabido, o tudo já sentido, né? A repetitividade da volúpia pura, né, está sendo propagada sob algum véu, né, de respeitabilidade estética e sentimental. O Fábio vai lembrar, porque temos mais de 40 anos e, portanto,
e o Código tem 70 anos, mas a jurisprudência brasileira, até pouco tempo atrás, antes da mudança da lei, mas que também não melhorou muito, que agora atentado violento ao pudor antes eram atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por exemplo, sexo oral, e aí começaram a interpretar, e muitas pessoas foram condenadas por atentado violento ao pudor, que a pena é altíssima, por beijo lascivo. E tem uma jurisprudência famosa, que é um prêt-à-porter, que na verdade não é uma jurisprudência, é um prêt-à-porter que é usado fora de contexto, porque ninguém sabe, na verdade, o que queria, da onde veio aquele caso, porque as revistas que citaram não contavam o caso, que é o beijo lascivo configura atentado violento ao pudor. Quantos promotores pediram a condenação e quantos juízes condenaram pessoas por beijos lascivos que nem era talvez do primeiro caso, mas que foram reproduzindo. E agora, quando mudou a lei, criamos um problema, porque tudo virou estupro. Então, por exemplo, um esfregamento, há casos terríveis assim, podia contar um pouco, né, dessa questão do limite que não estamos conseguindo. Hoje nós temos uma teoria sobre o carnaval, a gente sabe os quesitos do carnaval, mas nós não sabemos o que é insignificância, não temos uma teoria adequada sobre o habeas corpus e nem sobre a distinção entre lascívia e etc. Aí que está, toda essa discussão nossa, a dificuldade de interpretar, a dificuldade de estabelecer limites, no direito, ela se transforma num enorme perigo. É o espaço da arbitrariedade. É espaço onde as coisas... É hermenêutica. As coisas são manipuladas. Em que o Hermes fica poderosíssimo, né? E não se controla ele, né? E, aliás, é uma coisa interessante, né? Porque eu fui ainda criada, né, numa cultura, né, levemente oriental, não é germânica como, né, norte da Alemanha, mas a Áustria, no qual se distinguia muito claramente, né, falando do estupro, né, de uma sedução violenta, né, de uma sedução galante, né? Então, para mim, hoje é muitas vezes muito ofensivo, né, esse deslize, né, que perde completamente de vista os contextos de certos atos. Né? Então, a distinção entre uma lascívia, né, e uma violência sexual realmente ofensiva e cruel. Né? E depois é tão terrível, essas coisas são tão terríveis, eu preciso contar, o Fábio pode ser testemunha, no sentido de que ouviu falar e se repete muito, nas aulas, as aulas, digamos, mais... há muitos professores que acabam se tornando perversos, assim, nesse sentido, pornográficos, porque usam os exemplos, etc., para falar sobre a parte dos crimes sexuais. Acabam, já se criou inclusive processos judiciais por professores, quando falavam disso, acabaram se passando um pouco, e há casos também, né, há um texto interessante que foi escrito por um juiz no Rio Grande do Sul sobre os crimes de estupro e os crimes, fazendo uma comparação dos crimes de estupro com os crimes contra a propriedade, como o roubo, por exemplo, assalto. Os processos de estupro são todos maiores, em que os depoimentos são absolutamente detalhados, porque se pergunta à vítima e às testemunhas todos os mínimos detalhes, e no roubo não. Então, porque dá vazão a uma... extravasão, assim, uma perversidade ou uma pornografia presente. Veja esse caso aí do promotor que atacou a vítima e sob os olhares omissos da juíza, em que, lembro desse caso agora, recente. Esse foi interessantíssimo. E que foi mídia e a gravação vazou. Que coisa mais cruel, né? Existem dois fenômenos que é uma absoluta verdade, são fatos para qualquer um que vive direito. O primeiro é esse que o Lênin coloca muito bem. As pessoas que quando tratam desse tema, têm um prazer enorme em tratar desse tema e dão vazão. Né? Dá para chamar isso. O Mário explica bem isso. Né? O Mário pode explicar depois. Não é? E um outro fenômeno, no âmbito técnico, é uma certa moral que impede a própria delimitação dos tipos. Parece que tudo que se
considera que não está sob o âmbito do tipo de estupro, não é estupro, é uma outra coisa. Estabelecer esse limite é quase como ser uma espécie de comparsa. Isso. Quem faz isso é visto como um coadjuvante no crime. Ele faz parte daquilo, de certo modo. Exatamente. Ele contribui, ele, portanto, não... Ao invés do direito penal ser penal e, portanto, afastar porque não está previsto, eles incluem de qualquer modo. Porque se você não incluir, você perigosamente entra numa espécie Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu queria trazer um outro exemplo, né, para desdobrar o que vocês acabam de dizer. Tem esse documentário famoso, agora tem muitos outros sobre outros casos, que se chama Os Friedmans, né, que é a história de um professor de computação americano, que no início, né, do computador dá aulas para alunos no seu basement, né? E depois é acusado de ter seduzido e assim, instalado verdadeiros bacanais com esses jovens. Então ele é condenado num processo absolutamente horrendo, que no documentário aparece o desenvolvimento fantasmático dos policiais, que induzem os alunos a começar a delirar, né? A começar a delirar. Então, eles reentrevistam, né, esses alunos 20 anos depois, que depois dizem que nada daquilo aconteceu, que os alunos foram abusados, né, pelos policiais e pelos próprios pais preocupados a imaginar coisas que nunca aconteceram. Perfeito. É absolutamente heartbreaking, né? É realmente bola picando para o Mário, tanto essa questão anterior como essa que a Catherine trouxe. A questão do Precisamos do psicanalista. É que a questão do gozo, né? Existem várias formas de gozo, né? Aliás, o direito existe para regular o gozo. Isso. Né? Gozo dos bens, todas as formas de gozo, né? Sim, a propriedade, usar, fruir, gozar. Tudo. Gozo, usufruto, usufruir, né? A questão é que quando se tem um gozo em que o outro é instrumentalizado, né? Em que o outro não é sujeito naquele ato. Então, o caso do professor, que tem um gozo, por exemplo... Quando fala em lascívia e tal. Tem um gozo, ou tem um gozo de assustar os alunos, né? E vocês todos vão se ralar, né? Isso. E ele tem um risinho na boca, né? Quer dizer, ele tá extrapolando da sua posição para humilhar o outro, por exemplo, né? Porque a relação, por exemplo, sádica, não é fazer o outro sofrer, mas é que o outro se angustie. A dor é só um meio, mas é que o outro se angustia, né? E aí está o gozo do sádico, por exemplo. Mário, eu tenho que chamar o intervalo, você entra rachando no último bloco para explicar, para continuar essa explicação. Tá aí ótimo. pode até retomar um pedacinho para contextualizar, porque tem gente que vai pegar só no quarto bloco. Nós estamos discutindo pornografia e... Sem mais delongas, vamos chamar o intervalo e dizer que já voltamos. Estamos de volta para o último bloco, passa rápido o tempo, do programa de hoje, pornografia, distinções, censura, a história da humanidade, a arte, moral, enfim. Mário falava sobre gozo e, enfim. O pano de fundo de toda a questão do que é pornográfico, o que não é, o que é obra de arte, ou por que o pornográfico seria condenável, né? Isso não é tão certo, né? Porque se todo pornográfico seria condenável, me parece que um critério é que tipo de gozo está em jogo, né? Então, a gente pode distinguir uma forma extrema, mortífera de gozo, quando o sujeito está à mercê do outro, né?
Então há um gozo deste outro que mantém esse à mercê. Isso em geral e no campo da psicose, esse é o gozo, né? O corpo não lhe pertence mais, por exemplo. O sujeito psicótico muitas vezes não tem mais higiene. Por quê? O corpo não lhe pertence, o corpo está à mercê do outro. Essa é a posição subjetiva dele. Mas há o gozo em que o outro é usado, né? Em que o outro é usado. O outro está ali posto numa posição sob um instrumento daquele que comanda a cena, né? Isso são as formas de gozo perverso. Então, em certas formas do que a gente chama de pornografia, o eixo é essa posição de um gozo perverso. Como no conto. Induzir esse sentimento de domínio. De domínio. De exploração. Veja, por outro lado, quando há um gozo em que os parceiros têm um consentimento, né, que estão ali com consentimento, como é o caso nos 7 minutos, que a personagem, que era a companheira do escritor, né, ela está ali numa relação com ele, né? Então, conta como ela pensaria e tudo, mas ela está ciente disto. Né? Então, isso colocaria num outro patamar essa obra. Né? Agora, só uma pergunta, porque nessa obra que tu está falando de 7 minutos, né, tem um desdobramento. Né? Esse processo, essa acusação contra o livro se agrava apenas no momento em que supostamente esse livro teria induzido um assassino, o jovem, né, a estuprar então, uma ali moça. Nós temos uma espécie de desdobramento, né, que mostra como a pornografia, que não é mais interessante em si, né, se torna apenas interessante para criar uma complicação jurídica, né, que permite um certo... Quando uma obra poderia induzir a uma ação criminosa. Né? Isso. Essa é outra Nessa mesma linha, o Fábio tinha... Justamente pega a mesma questão do consentimento. O direito penal, durante muito tempo, quis controlar toda forma de praticar sexo e toda forma de expor a sexualidade. Só que, claro, os tempos mudaram, não é? E a ideia de ser um direito do cidadão, não é? A liberdade sexual e se manifestar, ao menos na sua esfera privada, o direito penal teve que se retirar. Mas não se retira em relação àquelas pessoas, em relação às quais, no que tange às quais, não é visto a existência de um consentimento válido. A falta de um consentimento válido, que vai dar origem hoje à figura da vulnerabilidade. Isso. Né? E a menina dos olhos, digamos, do direito penal nesse âmbito, que são os menores, a pedofilia, a pornografia infantil, né? A tal ponto que o Brasil, seguindo algumas normativas internacionais, vai criminalizar toda a pornografia infantil, mas não só, né? Sob a alegação de que se está protegendo o menor, a criança, vai criminalizar também a reprodução dessa pornografia, ainda que por meios, né, virtuais, por meios, seja, o desenho, um desenho que reproduza uma relação sexual com uma criança é criminalizado. A simulação do ato sexual por pessoas adultas, mas em que se passa por criança, é criminalizado. Portanto, há uma fronteira aqui muito interessante a ser discutida, inclusive, né, sob a perspectiva da psicanálise. Isso, acho que isso é todo o conteúdo, né, latente, né, de um filme que vocês certamente viram, né, a Menina dos Brincos de Pérola, né, que trata do grande artista Vermeer, né, que é lá um grande artista, e desse quadro que todos nós conhecemos, né, dando-lhe um subtexto que, na verdade, esse quadro serve para um perverso que humilha essa moça, né, pelo seu olhar, né, pela exigência de ela ser pintada, devassada, né, com aqueles brincos, e que usa, né, esse quadro que está lá no museu, que acima de qualquer suspeita para nós que olhamos, né, não sabemos que o filme dá o contexto no qual esse quadro é o quadro que expressa a lascívia desse burguês que acua Vermeer a pintar algo que ele não teria pintado. Aí, para isso, a origem da obra de arte. O texto do Heidegger, né, do quadro da camponesa, né, quer dizer, o que está...
que contexto isso tem que ser visto, da fria sola, do sapato da camponesa. E do sulco aberto no campo. Do sulco aberto, você vê o cansaço, a fome. Tudo que está ali, né? Tudo que está ali, quer dizer, como se um par de sapatos fosse um simples par de sapatos. Né? Tem todo esse contexto. Então, a arte de ver, né? De ver o que está por trás, né? Então, ali entra de novo essa questão, né? Da capacidade espiritual de participar, né? Que nos transforma, mesmo que sejamos corpos sensuais e voluptuosos, etc., né? Com desejos de todos os tipos, né? Mas quando esse desejo se associa, né? Com uma atividade cognitiva, e sentimentos, né? De certa forma, tem esse trabalho da sublimação. Mas a gente poderia voltar a Freud, né? Freud faz uma distinção entre processo primário e processo secundário. Processo primário não tem limite nenhum, né? Não tem tempo. Os sonhos, por exemplo, né? Os sonhos se dão no processo primário. Agora, para o sujeito se humanizar, requer uma passagem sempre do processo primário ao processo secundário. O processo secundário implica a restrição, a lei, né? E me parece que toda essa discussão da pornografia e da obra de arte, nós estamos sempre nesse trânsito. Quer dizer, a pornografia nos remete para o lado do processo primário, que está em todos nós. A pornografia... É puro id. É id. A pornografia está em nós. Né? Agora, como se dá essa incisão de uma lei, né, que diga não pode tudo, há que abrir mão de alguma coisa? Né? Nelson Rodrigues. O anjo pornográfico, enfim. A todo tempo essa questão. Essa questão. Como você leva a dama do lotação, não é do Nelson Rodrigues? Dama do lotação. Da sobrinha lá, como é que é a Bonitinha Mas Ordinária, não sei mais o que, tem todos esses textos, que acabaram viraram o sucesso e que com mulheres bonitas e do modo como feito tudo na Globo. Isso acabou sendo também, as vários modos, há insinuações, assim, aquela que nem no seu texto antes. Mas, qual é a fronteira disso? Mas o problema é que justamente a mistura, né, para Freud, né, nas análises freudianas sempre fica muito claro que o problema não é ou o processo primário ou o processo secundário, né? A cultura e o trânsito e uma harmonização, né, dos dois, porque... Sim, fala, Fábio. Não, aproveitando justamente essa questão, né? Ou seja, o sucesso, veja o sucesso do funk carioca, chamado New Funk, que pega justamente esses temas, né, e traz de uma determinada cultura uma música que se expande em todo o país, ao ponto que se vai a festas de casamento, a festas de 15 anos, e é a música que é tocada. Isso. Né? E as pessoas pedem. Que o salão enche mesmo no momento que você toca. Quando começa o funk. Ou você toca aquelas duas loiras que cantam as músicas lá, aquelas do motel dos 50, dos 50 reais, não é isso? Que virou uma espécie de coqueluche nacional, o que mostra que nós e estamos liquidados mesmo. Enfim. Então isso acaba e enche. E o funk, e a imitação, as crianças imitam. Pedófilos. Isso. Ou seja, um vizinho meu outro dia tocou uma música alta, que era... A letra totalmente pedófila. Como se fosse cantado por crianças. Isso. Né? E com temas absolutamente pornográficos, assim, de mútuas penetrações e raptos e estupros, etc., entre crianças. E cantado fingindo voz de criança. E tudo isso, assim... Sim, essas relações, tem uma música de funk que diz assim, vem aqui, senta com o papai. Isso, claro, o cara vai dizer, papai aqui, assim, o papai é o maior, então, nesse sentido, não era no sentido que você está pensando. Exatamente, mas a insinuação é muito clara. Será que esse lance é isso, né? Então, nesse ponto...
temos um problema aí, que para mim é uma incógnita. Por que todo o campo sexual ficou liberado e por que a sexualidade infantil é tabu? Uhum. Né? É porque em algum lugar tem que ter o limite, né? Porque como tudo é questão de fantasia... Né? Tem um limite. Por que Não, a sexualidade além do mais, voltou a ser um tabu? O Coetzee toca nesse ponto sempre, né? Que tem claros sinais de um comportamento obsessivo, defensivo, que simplesmente escolheu a pedofilia como um dos lugares onde a angústia migra, porque não tem mais o campo demarcado suficiente. Deve ter uma explicação do tempo, do imaginário, que aponta as suas baterias para um modo de dizer que, pelo menos nisso, nós não somos tão pornográficos. Mas me lembra uma distinção que a gente fazia há muito tempo. Ela é meio fraca, mas pode ser interessante. Que uma coisa é pornográfica quando o sujeito tem que pegar carona na fantasia do outro para atingir uma coisa erótica. Isso. E por que os shows de humor, nós temos só... Eu vou dizer uma frase, não preciso me responder, você tem que fazer outro programa. Por que os... por que os shows de humor, dos stand-up comedy, tem que ter palavras de baixo calão, piadas sexistas e escatologia da mais baixo nível? Eu acho isso de uma falta de criatividade, mas isso é um assunto para um outro programa. Né? Por que o nosso Direito de Literatura, parabéns, foi maravilhoso, vocês trouxeram belos textos. Foi muito agradável fazer esse programa, porque os textos também foram muito bons e vocês também, o Direito de Literatura fica por aqui. E este e outros programas estão no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV Rádio Unicinos. Não esqueçam, estamos na TV Justiça 3 vezes por semana. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Espero você no próximo encontro. Até mais.